Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Forjado em grandes veículos e profissionais do Rio Grande do Sul, fazendo sucesso nacional por um canal de grande alcance. Vamos conhecer os caminhos dessa caminhada e falar sobre os temas atuais. Caco da Mota, jornalista esportivo e comentarista da ESPN, está aqui com a gente. Boa tarde, Caco. Seja muito bem-vindo ao programa de Carrinho. Muito legal, Cassiano. É uma honra estar aqui contigo no De Carrinho. Pessoal de Taquara, mandar aquele forte abraço para o teu público também, que certamente com a internet não é só a questão da região de Taquara, do Rio Grande do Sul, ao povo gaúcho, muito querido também, eu como gaúcho de Porto Alegre. Estou muito contente de estar aqui contigo para a gente falar um pouco de futebol, não é verdade? Tenha certeza que também estamos muito felizes em lhe receber, Caco. E para início de bate-papo, conta um pouco da tua trajetória. O que te levou à comunicação, a trabalhar com o jornalismo esportivo? Sou teu ouvinte, espectador há muitos anos. Tenho certeza que boa parte da galera aqui do programa também. Então, faz esse detalhamento aí para a gente, contando as tuas experiências aqui no estado, até chegar aos dias atuais. Olha, Cassiano, eu sempre gostei muito de futebol, desde pequeno. Jogar futebol, como todo menino, gostaria muito de ter sido jogador de futebol. Foi um sonho que eu não realizei, mas eu não tenho frustração alguma por isso, porque tinha uma certa limitação também. Eu jogava bem entre meus amigos, enfim, nunca fui o craque do time, o melhor em campo, em alguns jogos sim, fazia alguns gols, gostava, mas não levei adiante isso. Por ter o meu pai como uma grande referência profissional, como médico, eu gostaria muito de ter sido médico também no período da minha vida. E pensei, o meu irmão mais velho, eu tenho uma irmã também, eles seguiram outros caminhos, meu irmão médico também, como meu pai, um cirurgião plástico em Porto Alegre, que aliás vai completar, se estiver nos acompanhando, com certeza vou mandar o episódio para ele, mandar os parabéns, vai estar completando agora em agosto 90 anos, meu querido pai, Dr. Pedro Martins. Mas ele também trabalhou no rádio. Para pagar a faculdade em Santa Maria, meu pai foi radialista, foi locutor, narrava jogos, comentava, naquele tempo em que o rádio se fazia de tudo um pouco, ali pelos anos 60, né? E então, final dos anos 50, anos 60. E era muito bacana isso. E eu sempre gostei muito do rádio. Eu ouvia, por hábito, junto com meu pai, jogos no radinho, de tudo que é tipo. Depois comecei a ouvir não só os rádios do Rio Grande do Sul, principalmente a Rádio Guaíba, a Gaúcha, e depois também, claro, a Bandeirantes. Hoje eu ouço muito a Rádio Grenal, que é bem legal no Rio Grande do Sul. Mas também o rádio de fora do estado, por ondas curtas, ondas médias, eu era apaixonado por isso. Mas para não me alongar muito, eu cheguei a fazer vestibular para medicina. E na metade do ano, quando eu estava num cursinho de pré-vestibular, um professor disse assim: vocês têm que se inscrever em um outro curso na metade do ano agora para pegar um pouco do exercício do vestibular. Eu já tinha feito uma prova e não passei, muito difícil, medicina, e estava um ano todo estudando muito para uma segunda prova. Mas ele dizia, que vocês façam a prova, para alguns era o primeiro, para mim é a segunda, e coloquem alguma coisa que vocês também têm afinidade ou não. Eu acredito que até esses caras, esses professores, sabiam que muitos desses jovens como eu ainda não estavam bem decididos do que queriam da vida. E ali eu coloquei jornalismo em segundo, publicidade e propaganda, duas áreas da comunicação. Foi quando eu comecei a pensar que jornalismo, rádio, era algo tão prazeroso que para mim não seria nem trabalho, seria algo que eu levaria ao longo da minha vida toda, mesmo que tivesse outra atividade. Eu gostaria de algum momento falar no rádio, estar na TV, escrever bastante, né?
Eu tenho até hoje uma máquina de escrever Olivetti, daquelas antigas, que eu ganhei do meu pai, que eu gostava de fazer aquela coisa da redação, né, de ficar redigindo texto. Eu gostava daquele exercício de escrever alguma coisa, uma crônica. Então, resumindo, passei no vestibular, cursei o curso de jornalismo na Unicinos, um pouco também de publicidade, faltando aí 3 ou 4 disciplinas, eu estaria formado também em publicidade. Mas como não era a área principal, a minha atividade, nesse período antes de me formar, eu já estagiei na Rádio Gaúcha. E ali eu tive a certeza de que eu tinha escolhido aquilo que eu amava, que eu gostava, porque meus ídolos estavam ali. Ranzolin, Haroldo de Souza, alguns repórteres começando, como o José Alberto Andrade. Eu tive a oportunidade de ser produtor também de outros que eram do esporte, mas faziam jornalismo naquela época, Antônio Carlos Macedo, Silvio Benfica, outros jovens, Sérgio Boas, o Farid, que hoje tem um canal do Grêmio bem legal, já transitava lá na rádio também, começando desde a saída da faculdade. Então ali conheci Rui Carlos Ossman, Paulo Santana, circulei com todos, Lauro Quadros, que eu sou fã do Lauro Quadros, e todos esses eu circulava por ali e fora os outros colegas de profissão e aquela agitação da redação, do rádio, da instantaneidade do rádio, das produções, eu me apaixonei mesmo e vi é isso que eu quero, me formei. Eu nunca fui tão bom aluno no colégio e na faculdade eu era muito empenhado. Primeiro porque também não é das áreas que eu não tenho afinidade, não tem tanta matemática, tanta física, química, biologia, mas tem muita história, tem muito de comunicação, de técnicas de falar, tinha fotografia, outra coisa que eu adoro, aulas de televisão, de rádio, e por mais que tinha correção de texto, o português muito bem apurado, tinha que ser importante, mas eu me empenhava demais e gostava muito. Dali eu abri as portas para um networking que eu tenho até hoje, de conhecer muitas pessoas, porque a RBS ele é formadora de talentos, não aqueles que só ficam na RBS, mas que vivem mundo afora, né? Eu agradeço muito o aprendizado que tive por essa escola que tive na RBS. Mas aí fui parar na Zero Hora, comecei no esporte que se chamava Amador, aí fui setorista do Grêmio fui fazer um jogo em Florianópolis, eu gostava também muito de outros esportes, de surfar, decidi aceitar uma proposta para vir para Florianópolis, fiquei por 13 anos em Florianópolis, onde eu fui parar como repórter de geral na RBS TV em Florianópolis, fui ainda locutor e apresentador e comentarista da rádio CBN, que na época era diário, hoje é CBN Diário, até virar chefe, cheguei a virar gestor, virei coordenador de esportes da televisão por muitos anos. Eu apresentava o Jornal do Almoço de Santa Catarina, mas aí eu saí do vídeo para ser chefe. Aquele período não existia o chefe híbrido, que era chefe que também falava em microfone. Pelo menos naquele momento, a gestão da RBS em Santa Catarina não queria esse tipo de profissional. E aquilo mexeu comigo, eu disse, eu tenho que voltar para o microfone, até que anos depois eu vou ser chefe no Rio Grande do Sul, na Bandeirantes, mas aí era jornalismo, era outro veículo, era outro regime até de contrato. Eu gostei demais, mas eu senti um pouco o impacto, não foi uma boa experiência como eu esperava, mas sempre é sensacional, porque conheci a Band News em São Paulo, várias experiências que tive foi interessante, mas não, eu posso dizer que foi um projeto que não ia adiante, não deu certo para mim. E aí fiquei um período livre, fazendo outras atividades, até que volto para a RBS TV em Porto Alegre. E trabalho também mais como coordenação, como chefia, e ainda sentindo muita falta do microfone. Até que alguns anos depois, eu, sendo uma pessoa jurídica, comecei a ter liberdade de buscar também lugares para trabalhar sem ser como CLT, podendo ter uma liberdade de trabalhar de uma forma diferente. Até que virei consultor de comunicação, eu faço mentoria, como por exemplo, na questão da área da acessibilidade, que é algo que eu valorizo demais. Eu tenho uma cliente que é deficiente visual, a Camila, e ela tem um blog que eu ajudo ela a construir e também um canal do YouTube falando justamente da acessibilidade para pessoas DVs, deficientes visuais. É algo muito bacana, muito legal, e também me divido como um consultor, edito, por exemplo, uma revista na Sussupas, que é uma consultoria
empresarial. E esse é um lado meu empreendedor. E o outro lado, seguindo no microfone, querendo fazer aquilo que faço, recebo um convite do Chico Vargas, que um grande amigo que fiz quando trabalhávamos em Florianópolis. Eu era coordenador de esportes e tinha contratado ele para ser repórter. E aí, o que acontece? Anos depois, ele me contrata para ser comentarista da ESPN, onde estou já há 4 anos, num grande desafio espetacular, podendo comentar jogos de várias partes do mundo, dos grandes campeonatos mundiais, podendo invariavelmente ir a São Paulo também, participar dos programas dos estúdios, mas hoje vivo praticamente em 2 cidades. O mundo é muito dinâmico. Eu vivo em Florianópolis e Porto Alegre. Dependendo da época do ano, eu estou mais às vezes em Florianópolis e às vezes também em Porto Alegre, porque eu faço todos os meus comentários de uma forma remota, né? Eu tenho acesso a um sistema desenvolvido durante a pandemia pela ESPN, que tem muita qualidade de áudio, tanto que ninguém percebe, parece que a gente está narrador e comentarista lado a lado, mas a gente faz de uma forma remoto comentários de jogos de futebol e campeonato português, espanhol, Premier League, campeonato italiano, outras grandes competições eliminatórias de CONCACAF, da África, da Ásia. Então tem várias competições, além, claro, falar do dia a dia do futebol nas minhas redes sociais, no meu Instagram, falo alguma coisa, embora não seja o meu objetivo principal, mas ali eu gosto de exercitar um contato com o público falando, principalmente da dupla Grenal, que eu gosto demais e tenho uma identificação muito forte, e do futebol brasileiro como um todo. Mas é basicamente isso. Tem muita história para contar também quando passei em Santa Catarina, que um grande momento que vivi lá foi acompanhar o Gustavo Kirten quando ele foi número 1 do tênis, e participei de coberturas muito interessantes para TV, rádio, jornal, para Rede Globo, Sport TV também naquele período. E justamente quando o Guga era um sucesso em Santa Catarina, eu estava aqui e pude acompanhar, e foi muito legal. Sensacional, eu estava lendo sobre isso, o seu acompanhamento ao Gustavo Kirten, o campo da acessibilidade também é algo que me interessa muito sempre, e é muito bom aí ter a oportunidade de conviver com os grandes nomes que você conviveu. Deve ser um orgulho, uma escola de vida fantástica, ter sido aí forjado e formado com nomes históricos do rádio, como o Ranzolin, como o Haroldo, como esse timaço aí de repórteres, Macedo, Benfica, Sérgio Boas. Que legal, Caco, que você teve esse privilégio de poucos, hein? De poucos. E atualmente aí fazendo um trabalho muito bonito e muito construtivo na ESPN. E, Caco, na profissão, você já vivenciou muitas funções, tanto de frente, na linha de frente, como na retaguarda, nas mais diversas plataformas. Fala um pouco das diferenças de cada uma delas e o que elas contribuíram para o profissional que você é hoje. E pode deixar, este programa estará chegando em seguidinha para você poder aí mandar para o seu pai. Vou separar a gravação aqui e lhe enviar. E muito legal falar, Cassiano. A gente passa períodos da profissão muito dinâmicos. Tem pessoas que do início da carreira até o fim, elas migram assim do repórter para comentarista, que eu poderia ter feito isso. Eu passei por todas as áreas, inclusive sendo chefe de todas as áreas, até a gerência de esportes. Eu cheguei a todas as funções possíveis no jornalismo, tanto impresso, rádio, TV, jornal, e isso é muito legal. O que eu pego disso é que há algo que é essencial.
no jornalismo, que vale para qualquer atividade jornalística, e não só a esportiva, qualquer outra, existem diferenças de função, que um produtor, por exemplo, ele está mais na retaguarda, ele vai ter um trabalho mais investigativo, mais organizacional de uma produção de rádio, para pegar um exemplo, do apresentador, que muitas vezes é o que mais aparece, é o que todos falam dele, mas por trás tem uma pessoa muito importante. O trabalho do pessoal de retaguarda é fundamental. Eles são o suporte de tudo aquilo que você vê na TV. Há apresentadores de rádio também. Há apresentadores que muitas vezes no ouvido tem uma coordenação muito forte, muito presente, e esse relacionamento deles tem que ser muito bom, porque inclusive o coordenador, tendo liberdade, ele poda o apresentador algumas coisas, e ele também acaba, de certa forma, agregando conteúdo, porque nem sempre uma cabeça sozinha consegue ter todas as ideias e todas as perguntas. E isso que eu aprendi, que o mais legal é o espírito de equipe que tem que ter entre os profissionais. E ter sido chefe, ter cobrado tanto das pessoas, me fez ser depois, agora, tendo muitos chefes, muito mais disciplinado em várias coisas que eu, quando era mais jovem, não entendia por que tinha que ser daquela forma, por exemplo. Não dá para ter um caso específico, mas eu tinha uma compreensão menor da necessidade de que você tem que seguir numa linha de equilíbrio com toda a equipe e não pensar tanto só no eu sou isso, eu que quero isso, eu quero aquela viagem, eu quero aquela escala, e isso é muito forte no jornalismo. Então o trabalho de equipe é muito importante. Agora, uma coisa do início da minha fala, que eu digo que não muda, é a importância de que você conte histórias, de que você tenha um ótimo texto, tanto em jornal, em rádio, em TV, em revista, em blog, né? Hoje a gente tem a participação de muitos não jornalistas ou apenas radialistas que fazem um ótimo trabalho, mas, por outro lado, acabam também, de certa forma, sem ter a formação jornalística, empobrecendo a riqueza da linguagem, da maneira de se comunicar com a técnica da comunicação. Existe uma coisa que é o talento nato, não tenho que contestar, mas existe uma técnica, e a técnica tem que ser sempre respeitada. E uma coisa que eu valorizo muito é o texto, e uma outra coisa também que o jornalista tem que ter, que eu ia dizer tanto na área esportiva como jornalismo em geral, precisa ser curioso e não pode ter medo de perguntar. A gente nota, né, Cassiano? Vira e mexe, vai numa coletiva, o repórter faz uma pergunta e um técnico de futebol tenta intimidar, como se não pudesse ter feito aquela pergunta. A não ser quando seja algo desrespeitoso, de alguma forma, alguns técnicos têm razão. Mas eles não são donos da verdade em termos de comunicação e de saber mais de comunicação de quem está ali para isso, né? Então eles muitas vezes falam, vocês não entendem de futebol, vocês não comentam isso, vocês comentam aquilo. É verdade, eles são da área, eles são o que tem maior conhecimento, mas não vão querer dar aula de entrevista coletiva, de como fazer pergunta também, por outro lado, para quem é jornalista. Então, aprendi a valorizar demais a nossa profissão, a nossa atividade e aquelas pessoas que se prepararam e estudaram. Mesmo aqueles que não têm faculdade, eu não estou dizendo que seja obrigatório, mas eu defendo muito isso. É que elas tenham pelo menos uma formação, procurem ler, procurem apurar informação e não apenas colocar opinião alheia, botar coisas na internet apenas para viralizar, para virar meme, para ganhar seguidores. Enfim, existe um caça-seguidor que acaba empobrecendo um pouco a linguagem do jornalismo que eu defendo. Tu sabe que o mundo hoje da instantaneidade das redes sociais é muito bacana porque permite com que todo mundo tenha voz. Todo mundo tem voz, tem vez, pode se manifestar, mas também acaba com que o mundo do caça-like seja cada vez maior, a quantidade de pessoas que buscam engajamento e colocam isso acima do bom jornalismo,
também seja grande hoje em dia. Mas aí a gente conta com a inteligência de quem lê, de quem ouve, de quem assiste. Não gosto do sistema de coletivas, você comentou, vejo que as perguntas e respostas, elas não se interligam. Tem o jornalista que quer uma polêmica, tem o outro que quer algo mais jornalístico, e uma não conversa com a outra, uma resposta e pergunta. Elas não se relacionam. Claro que não dá o direito do jornalista a ser desrespeitoso, mas por vezes a gente até entende, não é, Caco? A gente até acaba entendendo. E, Caco, em 2021 surge a oportunidade de você romper as barreiras do Rio Grande do Sul e ir trabalhar na ESPN. Como surgiu esse convite e fala como está sendo trabalhar no Canal Paulista, como é o seu dia a dia e em quais programas os telespectadores podem lhe ver. Cassiano, eu já falei um pouco desse convite da ESPN, né? Passando mais detalhes, assim, eu tinha iniciado uma virada de chave para começar a comentar mais futebol, dar opinião de futebol. Muito inspirado em aquilo que eu falei lá no início, de alguns ídolos que tenho, o professor Rui Carlos Osterman, que há poucos dias nos deixou, mas um comunicador que eu admiro demais, que é o Lauro Quadros. Eu sempre admirei o Lauro Quadros pela sua versatilidade, simplicidade em se comunicar, fazendo analogias, contando histórias, com muito bom humor e sempre sorridente, divertido, um cara encantador e muito criativo também na televisão, né? Para aqueles que são mais novos e não vão lembrar, mas talvez colocando, acredito que tinha no Google, o Lauro Quadros fazia algumas entradas em televisão com um maiô. Tinha uma época que homens usavam maiô, e aí ele usou um maiô, mas não eram todos que tinham coragem de usar aquilo. Trabalhava na praia de sunga, com uma grande cabeleira dos anos 70, então coisas que alguns na internet estão tentando fazer e fazem muito bem, de uma forma divertida. O Lauro Quadros já era um cara do entretenimento, comunicação, com uma voz belíssima, uma voz maravilhosa. Eu valorizo demais uma locução tão bem feita, natural, né? Que um cara da região ali da Lagoa dos Quadros, daquela região ali de Osório, Capão da Canoa, toda aquela região ali, e é alguém que me inspirava para ser isso, poder escrever sobre futebol com opinião, falar sobre futebol no rádio, hoje em podcast, como estou aqui com você, no YouTube, enfim, e em redes sociais, como também principalmente na televisão. Eu fiquei muito encantado com a televisão. E aí, quando eu estava nesse período, eu fui procurado por esse amigo que estava abrindo uma nova frente de trabalho para comentaristas em várias partes do país, para ter um certo ar regional, ter um gaúcho na ESPN. E para mim muito me orgulhou de ter sido já esse profissional, e até podendo fazer a primeira cobertura que fiz já em externa, que a gente diz, na frente do hotel da seleção brasileira, né? Quando teve até um episódio que a seleção brasileira talvez não jogasse, enfim, e aí eu descobri, através de uma fonte dentro do hotel, e que a seleção brasileira não ia deixar de entrar em campo, uma questão que tinha de Covid e um problema com a seleção, e justamente os jogadores acabaram decidindo por jogar, mas eu dei essa informação em primeira mão na ESPN, estreei com isso, fazendo um trabalho também de repórter, que foi muito legal, como alguns esquentas que faço de Libertadores, Sul-Americana, pela ESPN. Mas foi assim, foi um convite profissional de alguém que me conhecia e me chamou, e eu fiquei muito encantado, fiquei emocionado, inclusive, porque sempre sonhei em trabalhar na ESPN. Eu sempre vi a ESPN, eu cheguei a trabalhar com o Premier e o Sport TV e a Globo, que também todo mundo sonha, mas a ESPN, para mim, é aquele canal americano que tem no Brasil, que eu sempre via como uma marca que eu gostaria demais de trabalhar, e hoje estou muito feliz de poder estar trabalhando na ESPN. Que bacana. E falando agora de futebol, Caco, vamos falar aí
da pelota dentro de campo. Não tem como não começar, já que você é gaúcho, tem toda uma história aqui no Rio Grande do Sul e comenta na ESPN Brasil os assuntos do futebol. Também fala de dupla Grenal, então vamos começar por ela. Como você observa aí o ano do Grêmio e do Internacional até aqui e o que dá para projetar até dezembro? Olha, falar de dupla Grenal é algo que eu adoro, Cassiano, e vivenciando esse ano, se a gente for comentar o futebol hoje, é tão dinâmico que se a gente for comentar essa semana sobre alguma equipe, independente aqui ou em qualquer parte do mundo, daqui a 2 semanas pode estar tudo muito diferente, mas eu vejo que é importante a gente fazer o recorte do ano e daquilo que já projetava no ano e acredito que está acontecendo. O ano do Grêmio é muito difícil, é um ano desafiador para o Grêmio e que já perdeu o Campeonato Gaúcho e realmente o Internacional era favorito para ganhar como ganhou num trabalho consolidado que vinha o ano passado do Roger. Eu já estou comparando as duas equipes para projetar um pouco o que cada uma faz. E o Grêmio, para mim, não era candidato a nada, nenhum título, mesmo contratando jogadores, a não ser que fizesse algo muito relâmpago, e essa troca-troca de técnicos quinteiros acabou não dando certo, e veio o Mano Menezes, que está num trabalho com o Filipão de reconstrução. É algo para que, para o próximo ano, com uma nova eleição, com essa questão da arena, investimento do Marcelo Marques, alguma questão do Celso Rigo junto com ele, contratar um jogador, o Grêmio pode mudar de patamar, mas vejam que ele já está fora da Sul-Americana, já está fora da Copa do Brasil e precisa se empenhar demais no Campeonato Brasileiro, até mesmo para não se complicar, porque eu vejo o Grêmio com jogadores de qualidade, mas ainda carente de um grupo mais forte e que possa ser competitivo. Agora a gente vê um garoto Riquelme sendo aproveitado, o Alisson, tendo que tirar os garotos da base num sufoco, não é numa boa situação isso para o Grêmio, colocar os garotos num momento de dificuldade, tentar tirar deles num momento difícil, com problemas sérios defensivos, precisa reforçar demais a sua defesa, que melhorou um pouco, ainda tem o Kahneman como uma grande referência, na minha opinião, mas é um jogador que já está numa idade avançada, que precisa ter um outro jogador mais jovem de grande qualidade ali, por mais que tenha Wagner Leonardo, enfim, o Grêmio carece muito de um meio de campo também, e se a gente for falar em todos os setores ele tem problema, não é só volante ou um articulador que se diz que o Grêmio precisa, mas o Grêmio precisa se reforçar demais. Se a gente for pensar qual jogador do Grêmio jogaria em outra equipe, são poucos. Então, do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, né? É muito difícil. Se você faz um mano a mano com outras equipes mais fortes, talvez o Grêmio vá um para lá e venha 10 ou 9 para o lado do Grêmio. É bem complicado. É só comparar o Grêmio com o Flamengo, é bem difícil. E do Flamengo eu passo para o Internacional, que é outro que, para mim, é um pouco melhor, porque vinha num trabalho consolidado do Roger, em competições melhor, com uma equipe mais equilibrada, mas que ainda é um time titular muito forte, mas quando perde algumas peças, começa a se complicar. Tanto que o Inter, com o time bem reserva, ele se candidatou a ficar numa zona de rebaixamento, mas não é para tudo isso. O Internacional é para brigar por vaga de Libertadores e vai correr por fora. Também, desde o início do ano, eu não vi o Inter com um time para competir com o Palmeiras, principalmente, e o próprio Flamengo, por uma Libertadores da América. E até mesmo o Botafogo, com o poder de fogo, com perdão da redundância, que tem de contratações e a qualquer momento pode ter um potencial muito forte com o dinheiro todo que o John Textor coloca lá. Eu vejo o Palmeiras uma equipe muito equilibrada, com o Abel Ferreira como técnico, mesmo perdendo peças importantes. E o Flamengo, que quando perde jogadores, contrata a reveria, tem muito dinheiro, trocou um pouco a administração, a presidência com o VAP. Eu vejo que isso criou uma certa instabilidade. O próprio Felipe Luiz é um ótimo técnico, está se revelando um grande técnico. Mas por que estou falando demais do Palmeiras e do Flamengo? Porque são os adversários do Internacional em potencial. Para o Inter poder mirar algum título, ele teria que estar no patamar dessas equipes, e ele não está.
Agora, ele pode vencer essas equipes? Pode. Em 1 ou 2 jogos? Pode. O Inter nem está no caminho do Palmeiras em Libertadores. O próprio Fluminense, olha o que o Fluminense agora, aquilo que eu falo, em algumas semanas, é uma coisa. O Fluminense estava no topo do futebol mundial. Agora, voltando ao Campeonato Brasileiro, já se complica, como o próprio Renato previa, que haveria um desgaste e o Fluminense complicaria. Então, Fluminense e Flamengo são esses os 2 adversários do Internacional. Ao natural, a vida mais fácil é contra o Fluminense, até pelo momento que vive o Inter, empilhando algumas vitórias no Campeonato Brasileiro e voltando a ser aquilo que esperava. Contra equipes mais fracas ele vence, como o próprio Santos, com Neymar e tudo. O Internacional é mais time, principalmente porque tem no meio de campo um cara que pouca gente tem, que é o Alan Patrick, um camisa 10, legítimo, espetacular jogador, mas que não tem fôlego para 90 minutos a pleno. E o Internacional não tem substituto. Ou seja, ou ele decide o jogo com o Alan Patrick cedo, abrindo uma vantagem, ou ele terá complicações justamente em seus jogos. Mas o Inter, desde o ano passado para cá, ele tem uma coisa que melhorou demais, e hoje é fundamental no futebol, é ter 2 laterais com maior qualidade. Tinha o Bruno Gomes, perdeu, mas o Aguirre está muito bem pelo lado direito. E pelo lado esquerdo, voltando o Bernabé, é um dos grandes jogadores que dá uma energia diferente pelas laterais para o Internacional, tanto defensivamente como ofensivamente. E agora com o Vitor Gabriel, Vitão e voltando o Rocher, a zaga do Inter está muito forte. A defesa do Inter voltou a ter força. Mas sem o Fernando, como falei, quando perde um jogador, já perdeu qualidade no meio de campo. Na frente ainda tem muitos jogadores que precisam melhorar, mas estão aí num nível que ajudam o Inter. Mas não são aqueles caras de seleção, de ponta, que podem ser contratados a qualquer momento para a Europa, para grandes clubes, como tem jogadores do Palmeiras, do Botafogo e do próprio Flamengo. Tem o Wesley, que pode jogar no mercado alternativo da Europa, pode jogar na Arábia. Tem o Borré, que vai ficar no Inter, mas hoje ele veio do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. E que hoje nem sei se retornaria a jogar no futebol alemão. O Ener Valencia, que não consegue se estabelecer e acredito que tem que ter mais jogos para ganhar confiança, porque é um jogador de qualidade importante para o Internacional para rodar esse ataque. Mas aí no enfrentamento com o Fluminense e com o Flamengo, eu não acredito que o Inter seja favorito, embora ele possa passar em um desses jogos com vida um pouco mais fácil na Copa do Brasil. Na Libertadores vejo mais difícil, e o cenário que eu sempre tracei para o Inter era competir, né, e pelo menos não ser eliminados por pequenas equipes, como acontecia em anos passados, né? Tipo o Melgar da vida, o Inter, Globo, isso não aconteceu. O Inter hoje, quando encara uma equipe de menor qualidade, ele passa por cima e se classifica, até mesmo o próprio Bahia no seu grupo, ele sendo campeão do grupo, mas ele é mais time que o Bahia, ele acaba superando o Bahia, mas agora contra Flamengo e Fluminense, o Fluminense mais equilibrado, o Flamengo vai ser bem difícil de seguir à frente dessa competição. E aí ele vai brigar por vaga na Libertadores até o final, porque título do Campeonato Brasileiro, até pela pontuação que já se estabeleceu, ele dificilmente vai ganhar. Caso o Inter passe pelo Flamengo, aí acontece aquilo que cresce muito na competição, como a passada do Inter pelo River Plate, mesmo ele não sendo campeão, ele se candidata ao título. Se ele eliminar o Flamengo, aí ele muda de patamar. Esse é um divisor de águas para o Inter. Mas eu vejo como um jogo muito difícil, são 2 jogos, uma coisa é um jogo. 2 jogos contra o Flamengo, é difícil superar um adversário dessa qualidade. O Fluminense, pode ser que o Inter ainda passe por essa etapa, mas quem terá lá na frente? Pode pegar o Palmeiras da vida, o Botafogo, vai ser complicado ficar ultrapassando o próprio Flamengo de novo. Então eu vejo a vida do Inter para título era o gauchão e ficou de bom tamanho por tantos anos ficando de fora, já estava ótimo, mas falei mais do Internacional porque tem maiores desafios. Mas voltando ao Grêmio, eu acredito que o Grêmio, com essa eleição e com tudo que terá pela frente, com o investimento do Marcelo Marques, que deve ser o presidente, é importante que o Grêmio pelo menos permaneça na primeira divisão, eu acredito que sim, com o grupo que tem.
e o Mano não perca a sua confiança do torcedor e também não sofra uma pressão a ponto do Grêmio ter que trocar o treinador de novo, aí eu vejo como uma estabilidade ruim. Embora, se terminar o ano e for considerado que o trabalho do Mano não foi suficiente, eu vejo sempre o final do ano como um momento importante para fazer uma avaliação de uma nova administração. Tem o Vojvoda para começar um trabalho no Grêmio de uma nova era diferente e que pode ser um técnico em potencial, e outros tantos no mercado que o Grêmio pode buscar estrangeiros, enfim, mas não Quinteiros, que achou que ia dar certo e era muito difícil que acertasse com esse técnico. Perfeito. Estamos aqui conversando com Caco da Mota, jornalista esportivo de grandes histórias aqui no Rio Grande do Sul. Atualmente, já desde 2021, é comentarista da ESPN Brasil. E Caco, você sente que dos 4 estados futebolisticamente mais famosos, o Rio Grande do Sul é o que mais está atrasado, comparando aí com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pois há muito tempo a dupla Grenal vem sendo coadjuvante nas grandes competições. Olha, Cassiano, é verdade um pouco, o Rio Grande do Sul ficou muito para trás no futebol comparado ao que foram os 4, sempre foram os 4 grandes centros do futebol do país. São Paulo, com os 4 da capital, que acrescentando o Santos, né, os 3 da capital mais o Santos. O Rio de Janeiro, que cresceu muito, ainda tem o Vasco muito fragilizado, mas o Fluminense cresceu demais, o Botafogo com muito dinheiro e o Flamengo espetacular em termos de dinheiro e elenco, sempre muito forte. Minas Gerais é interessante, porque parece estar vivendo uma gangorra meio parecida com a do Rio Grande do Sul. Um problema financeiro muito sério do Atlético, que num certo momento ultrapassou o Inter e o Grêmio mesmo, ficou muito à frente em termos de qualidade, mas agora está sofrendo um problema tão sério que quem cresceu foi o Cruzeiro, que é candidatíssimo ao Campeonato Brasileiro, porque me parece muito empenhado pelo técnico Leonardo Jardim, que viu como essa possibilidade, até abrindo mão de outras competições, pensando muito mais no Campeonato Brasileiro como seu grande objetivo. E pensa de forma inteligente, porque mesmo que não seja campeão, se ele estiver nas primeiras posições, ele vai ter vaga direta para o ano que vem fazer um trabalho ainda melhor e muito equilibrado nessa gestão do Clube Mineiro. O Internacional e o Grêmio perderam muito tempo em gestões do Inter por muito tempo se arrastando, após aquele período mundial, Vitório Pífero, com tudo que teve de sucesso, Fernando Carvalho, aquele movimento do MIG do Inter, movimento Inter grande que se apequenou. Ficou pequeno, deixou o Internacional atrapalhado e teve aí a ponto de ficar anos sem mesmo ganhar o título estadual. E o Grêmio tomando conta. O problema é que o Grêmio se abraçou no Renato, não que o Renato seja um problema, eu gosto do Renato no Grêmio, e sempre que volta, acredito que seja um técnico muito importante para o Grêmio, e mostrou que tem qualidade pelo que se viu no Mundial de Clubes, mas muito na gestão feita centralizada no técnico, e não tendo uma gestão de futebol mais sustentável. O que o Inter e o Grêmio não têm, eles são uma espécie de eletrocardiograma. Uma hora estão no topo, outra hora estão embaixo. O problema é que o topo deles já não é mais aquele topo todo, é ganhar um campeonato gaúcho e beliscar uma outra competição, chegar em semifinal, enfim. Aí o Grêmio tem aí com a Libertadores 2017, Copa do Brasil 2016. O Internacional, quantos anos não ganha um brasileiro? O Grêmio também. Então é uma outra Copa do Brasil, Libertadores, o Inter poderia estar até no Mundial, vejam, se passasse pelo Fluminense, foi por pouco, faltou um pouquinho, e isso é coisa do futebol, estaria muito próximo do Mundial de Clubes. Olha que cenário que o Internacional estaria. Mas eles precisam se reinventar, principalmente na questão administrativa. Se vão ser SAF ou não, não importa. O que importa é ter uma gestão equilibrada e sustentável. A palavra é essa, ser sustentável.
E nesse sentido, Caco, sobre administração, sustentabilidade, SAF, qual a sua opinião sobre o incremento das SAFs em alguns clubes e analisando o panorama do futebol nacional? Que clubes aí você vê de forma competitiva? Afora Palmeiras e Flamengo, que sabemos que estão muito acima. E eu já acredito que eu já respondi essa questão. As SAFs são muito importantes, mas o que importa é uma boa gestão, né, Cassiano? Porque se você tem qualidade na gestão, independente do modelo, ela vai funcionar. Você vê o modelo do Palmeiras, ela não é SAF, mas ela funciona muito bem. Talvez em algum momento terá que ter um aporte como SAF, mas você vê uma SAF funcionando, pelo menos de certa forma, a que melhor funciona é a do Botafogo, mas ainda tem uma certa estabilidade. Tem SAFs de patrocínios de pessoas abastadas, como o caso do Cruzeiro, já passou pelo Ronaldo Fenômeno, mas também tem SAFs que estão tendo problema, ou pelo menos quem patrocina tendo problema, como a gente viu no Vasco, e também suporte de equipes que têm problemas com patrocinadores, gente que coloca dinheiro, que é o caso do Atlético Mineiro, e ainda o modelo associativo, aqueles que funcionam. O Flamengo também é um sucesso em termos de administração, sem ser SAF, e o importante é ter uma ótima gestão. Mas, como falei, o Flamengo mudou de gestão, ainda não se sabe se esse modelo do novo presidente, a nova gestão, vai manter o Flamengo nesse patamar. Está com muita crise de ver os problemas administrativos, não, mas questão de competição, sim. Olha o Corinthians, os problemas que tem. Então, a gestão é que dá sustentabilidade para os clubes. Sem dúvida. E, Caco, a qualidade do futebol atualmente vem te agradando? E levando o assunto para a seleção brasileira com o Carlo Ancelotti, é possível sonhar com o Hexa ou é utopia? Eu acredito que o futebol brasileiro me agrada demais nos clubes, né? Vou falar dos clubes, porque acredito que cada vez mais eles estão num maior patamar, uma maior qualidade. Se viu isso no Mundial. Parecia que o futebol brasileiro não ia ir tão bem e foi além do que a gente esperava, por mais que seja final de temporada dos europeus e aí meio de temporada do futebol brasileiro, essa questão física faz muita diferença. O Carlo Ancelotti tem um grande desafio na seleção brasileira. Assim como falei de dupla Grenal, que não eram candidatos, a diferença é que sempre a seleção brasileira é candidata a uma Copa do Mundo, mas corre muito por fora. Se você elencar 10 seleções do mundo inteiro, o Brasil talvez esteja abaixo de muitas delas. Até mesmo se for fazer um confronto com a seleção de Portugal, será que o Brasil consegue encarar Portugal de frente hoje? Mas o Ancelotti tem muita qualidade e o Brasil tem talentos espetaculares, extraordinários. Até mesmo o Neymar podendo finalmente se disciplinar fisicamente, se empenhar no Santos, ele pode ser um jogo que dará uma grande contribuição para tantos talentos que o Brasil tem aí, Vini Júnior, Rodrigo, Endrick se recuperando, Rafinha, só do meio para frente são jogadores espetaculares. E o Ancelotti, ele vai colocar uma coisa que ele já fez, que eu acho interessante. Ele vai trabalhar muito forte a defesa do Brasil, como italiano que é. Ele falou isso até em coletivo. E isso vai fazer a diferença, porque eu vou lembrar o jogo da Croácia. O Brasil venceu a Croácia, estava vencendo e sofreu um gol, que até o Neymar reclamou demais. Mas o Ancelotti, se tivesse ele, talvez o Brasil não sofresse o gol. Por mais que não dá para culpar o Tite de não ser também um ótimo técnico em termos defensivos, mas o Ancelotti acredito que vai trabalhar bem. O Brasil sempre candidato, mas corre por fora. França, Espanha, principalmente essas duas são muito fortes para ganhar muita coisa ainda nos próximos anos. Concordo contigo. E, Caco, qual é o grande sonho profissional que você ainda tem na carreira que não conseguiu realizar e ainda pretende conseguir? Essa pergunta é simples e rápida. Meu sonho, já fiz de muita coisa, cobri Copa do Mundo de tênis, já cobri, você falou de retaguarda, Olimpíadas, estive numa grande cobertura do Sport TV em Olimpíadas, mas no Rio de Janeiro, né, e nas Olimpíadas de Atenas,
e também várias Copas do Mundo, até mesmo quando era muito garoto na Rádio Gaúcha. Meu grande sonho é estar em uma Copa do Mundo em loco. Quem sabe, né? Estou aí na expectativa para o ano que vem estar nos Estados Unidos, México e Canadá para realizar esse grande sonho profissional que é cobrir uma Copa do Mundo. Eu mesmo iria dizer isso. Quem sabe seja 2026. Estaremos na torcida. Grande Caco da Mota, muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer falar contigo aqui no De Carrinho, primeira vez que você vem. Com certeza teremos outras. Sucesso sempre. Grande abraço e até uma próxima. Forte abraço, Cassiano, parabéns aí, sucesso ao De Carrinho, muito obrigado por estar contigo aqui, foi muito legal. Foi legal demais. Caco da Mota, jornalista, comentarista esportivo, está na ESPN Brasil. Foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.